Você quer aprender a criar uma API com Node.js e ainda hospedar tudo de graça na internet? Nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como desenvolver uma API simples, conectar com o banco de dados MySQL e colocar tudo online, de graça, usando o Always Data. Ideal para portfólio, projetos pessoais ou até mesmo para aprender na prática como o back-end funciona de verdade e o que são as APIs. Bora para o vídeo! E para começarmos o nosso desenvolvimento, vamos precisar de algumas coisas, sendo ela o Node.js, que eu tenho na versão 22, um editor de texto, como o VS Code, uma conta gratuita no Always Data, esta aqui, e para testarmos localmente, o Docker Desktop. Vamos então para o nosso código. Eu tenho esse terminal que está rodando nessa pasta desse projeto. Vamos começar criando então o nosso arquivo package.json. Vamos agora instalar algumas dependências que precisaremos nesse projeto. Entre elas serão o Express, o MySQL 2 e o .env. Bibliotecas importadas. Vamos então agora para a estrutura do nosso projeto. Vamos criar então o nosso arquivo .env, que será o nosso arquivo de configuração. Nesse arquivo teremos dados como a porta que estaremos utilizando para o nosso servidor, informações como db-host, db-user, db-password e db-database, que será o nome do nosso banco de dados que estaremos utilizando, o sample, que é o padrão. Com essas configurações, já conseguimos criar o nosso arquivo de configuração do banco de dados. Então, eu vou criar uma pasta chamada db, e aqui dentro estarei criando um arquivo chamado db.js. Esse será o nosso arquivo de configuração. Estaremos utilizando MySQL. Importaremos também o .env, para termos as variáveis do ambiente que definimos no arquivo. Variáveis informadas para o nosso MySQL, para criarmos a piscina de conexão. Vamos então exportar esse módulo. E aqui já temos o acesso a essa classe. Então essa classe já está configurada corretamente para funcionar. Vamos agora criar o nosso arquivo docker compose.yml. Esse é o nosso arquivo de configuração do Docker, que nós já vimos em outros vídeos. Aqui então está a nossa classe, com as variáveis que nós já definimos no nosso .env. E a novidade aqui é que eu acrescentei um volume para ser iniciado quando o Docker monta o container do MySQL pela primeira vez. Então ele vai acessar esta pasta e este arquivo. E o que isso aqui faz? Estamos aqui com ele. Docker init.sql. Aqui eu já defino a criação de uma tabela chamada users e a inserção desses dados nessa tabela. Com isso, ao criarmos o container, já teremos esses valores. Isso para a nossa criação do nosso container para testarmos localmente. Em produção, podemos simplesmente copiar esse SQL e executar essas queries diretamente no Always Data no banco de dados. Mas a princípio vamos testar localmente. Ok, arquivos criados. Vamos então agora para o nosso arquivo principal, o server.js. Esse então será o arquivo que iremos de fato compilar a nossa aplicação. Então estaremos utilizando o Express para analisarmos as requisições que estão chegando, então as rotas. E aqui temos então o nosso arquivo de configuração, o db. Configuramos aqui o .env para carregar o que nós temos no arquivo e vamos agora de fato começar o nosso server. Então para isso vamos definir uma variável app para o Express, então estamos iniciando. A porta que estaremos utilizando será o que nós temos no nosso .env, variável port ou 3000. Vamos agora adicionar essa informação ao nosso Express, informando que tudo que nós estamos tratando nas respostas, ela é interpretada como application type JSON. Vou então definir uma rota de teste. A nossa primeira rota
essa rota vai simplesmente retornar para nós os endpoints que nós temos aqui. Eu vou criar um endpoint chamado users. Isso daqui vai ser só para nós testarmos se a requisição está de fato funcionando. Vamos agora levantar o servidor de fato, que é quando a gente utiliza o listen. Podemos colocar uma função aqui, um console log, dizendo que o servidor iniciou ou não. A fim de testes, é sempre preferível que você informe isso aqui. O servidor rodando na porta. E aqui podemos informar a porta. Perceba que precisamos utilizar essa marcação para concatenar as variáveis. Perfeito, vamos testar isso? Sim, mas antes disso vamos levantar o nosso servidor. No servidor não, o nosso container. Então, simplesmente docker compose a-d. Pode demorar um pouquinho para executar, às vezes é mais rápido, às vezes demora mais. O meu já finalizou. Lembrando que você precisa estar com o Docker Desktop aberto na sua máquina Windows para isso funcionar. Então aqui nós temos os nossos dois containers. Posso acessar esse phpMyAdmin localhost 8080. Então, localhost 8080. Temos aqui o nosso phpMyAdmin com o banco de dados que encontramos, o sample, e perceba que ele já veio com a estrutura users e com o que nós definimos para começarmos, ok? Então, com isso, nosso servidor local com o container já está funcionando. Temos agora o banco de dados aqui. Vamos então agora utilizar do Node e chamar o nosso server.js. Já informou que está rodando na porta 3000, que é exatamente o que eu coloquei aqui. Vamos rodar. Agora nós temos os endpoints. No caso, users, ok? Vamos agora, então, de fato, consumir o nosso banco de dados. Vamos, então, na URL que nós informamos ali, users, nesse endpoint, fazer uma requisição assíncrona. Nessa requisição assíncrona, vamos colocar um try catch, porque estaremos mexendo com um banco de dados e a gente não sabe se de fato ele vai estar funcionando, vai estar operacional ou vai dar algum erro, tá? Por isso que a gente sempre envolve no try catch. Então, por exemplo, tente, caso ele dê algum erro, aqui ele vai retornar o erro. Retornando o erro, a gente pode dar um console log error. Então, assim, console error, informar o error. E retornar de fato para a tela uma mensagem amigável para o usuário, tá? Salvamos esse console de erro para que, caso de fato você esteja em produção no seu servidor, você possa depois consultar o erro que aconteceu, mas você não deve nunca retornar o erro ao usuário. Vou chamar de error. Então, error searching for users. Então, um erro ao buscar pelos usuários. E aqui vamos de fato definir uma variável chamada users, que ela vai ser um array, e aqui nós iremos estar aguardando a execução do script do nosso select all from users. Lembrando que aqui estamos chamando nossa classe de conexão do DB, ele vai executar essa query, simples assim. Quero passar parâmetro aqui, where id igual, você passaria dessa forma, e aqui você informaria assim o valor que você quer. Então, o primeiro valor referente a esse, ok? Mas não estarei passando neste momento. Vamos apenas pegar todos os usuários e retornaremos os mesmos para a tela. Perfeito, aqui já temos então a configuração. Para isso entrar em vigor, para estar funcionando, teremos que desativar nossa compilação, compilar novamente. Então aqui ele estará com as atualizações que fizemos. Voltando aqui, nada mudou, mas agora, se informarmos o users, recebemos aqui o users, tá? Tudo que nós temos no banco de dados. Vamos agora então criar a busca por um usuário específico pelo seu ID. Vamos simplesmente copiar esse mesmo código. Podemos alterar aqui embaixo para user, então error searching for user. Poderia ser em português também, tá? Aqui colocaremos um where id seja igual ao que está sendo enviado ali. Aqui estaremos pegando o hack.params.id ou
enviamos um nulo, caso não exista, tá? Para definirmos aqui o ID que queremos, como variável, simplesmente você coloca 2 pontos e o nome da variável que você quer. Se quisesse name, nome, né? Name ali, ou um ID, poderíamos informar dessa forma. User será recebido como um array, então caso o seu tamanho, caso ele tenha algum tamanho, tá? Então, por exemplo, se o que retornou foi um array maior do que 0, ele vai retornar o valor 1, por exemplo. 1 é verdadeiro. Se ele retornar um 0, como se fosse nada, vai ser interpretado como falso. Então aqui nós já fizemos uma verificação se tem algum valor. E se passou por essa aqui, sabemos que tem pelo menos a parte 0, o index 0. Caso não, nós temos um null. Outro ponto interessante aqui seria colocar um limit 1. Por quê? Vamos presumir que nessa nossa tabela existam 5.000 registros. Claro que o ID é único, mas vamos dizer que seja o nome, tá? Caso você deixe sem um limite, ele vai pegar a primeira ocorrência, a segunda, a terceira. Vamos dizer que ele vai ter 1.000 ocorrências. Então ele vai retornar 1.000 valores, sendo que você vai utilizar apenas o primeiro. Então é sempre interessante você limitar nessas questões aqui, tá? Quando você quer a primeira ou as 5 últimas, por exemplo, os 5 primeiros resultados, etc. Isso para a performance do seu sistema como um serviço futuro, caso ele esteja escalando, tá? Então, para a questão de escalabilidade. Vamos reiniciar nosso servidor. Então, agora a gente pode acessar, além do users, mandar um ID, por exemplo, o 1. Ele nos informou um error searching for users, e a mensagem que tivemos ele está informando que não está disponível um byte parameters, que ele deve ser um array. Então, eu esqueci de colocar isso como um array. Para ficar mais visível, que se tivesse mais visível eu não teria esquecido, né? Podemos quebrar a linha. Aqui, igualmente, a gente pode quebrar essa linha para facilitar a nossa visualização do que estamos fazendo. Ou podemos utilizar do próprio VS Code para formatar. Detalhe, isso aqui foi um formato que eu acabei de inventar, tá? Você poderia definir isso aqui de N formas, poderia simplesmente deixar como assim, ok? Não há problemas, vai da forma que você achar melhor. Então vou deixar desse jeito aqui por enquanto. Vou limpar esse nosso terminal, executar novamente, e agora temos aqui o resultado. Então ID 1, informamos aqui, temos a Maria Silva com o seu e-mail. E dessa forma, criamos a nossa API, que está funcionando em ambiente local. Você pode, então, fazer uma série de arquivos aqui, uma série de rotas, definições de rotas. Você pode gerenciar da melhor forma que você quiser. Vamos agora, então, para o nosso Always Data, onde iremos criar a nossa aplicação gratuita. Para isso, vamos criar um usuário FTP, que já falamos antes que é o File Transfer Protocol. Opa, vou só logar novamente, caiu uma sessão. Vou criar um novo, tá? Esse daqui vai ser servodigital.simpleAPI. A senha, vou escrever primeiramente aqui no código mesmo. E a senha será alguma coisa como assim. Não fará muita diferença, tá? Estará simplesmente nesse meu sistema que eu não utilizo de fato. Vou informar que tudo está no diretório www. Porém, poderia ser um outro, tá? Mas aqui eu estaria apenas linkando diretamente a ele. Isso para que, se de fato você criasse esse host, esse usuário FTP, ele tivesse apenas permissões para esta pasta, tá? www. É uma boa prática. Abrindo então o FileZilla, vou copiar o host, formarei ele aqui, o nome do usuário e a nossa senha. A porta você pode deixar em branco, farei uma conexão rápida, podemos deixar para salvar a senha, e perceba que agora ele perdeu o certificado, você sempre dá um OK, e com isso tivemos a nossa listagem aqui, esse index.html, o qual eu irei excluir. Perfeito, então aqui nós temos a nossa conexão funcionando corretamente. Vou então encontrar o meu arquivo,
Vou copiar então todos os dados que eu tenho aqui, com exceção do Node Modules, para evitar que ele demore para carregar. Jogarei aqui dentro. O Docker Compose pode ficar aqui, porém eu não estaria utilizando o mesmo, então nem vou enviar ele. Perfeito, dados enviados. Isso agora está em nosso servidor. Vamos configurar aqui o nosso banco de dados. Então perceba que já temos uma informação, que o host é esse aqui. Eu vou criar aqui, apenas para o nome perder, um .env.production, tá? Ele é uma cópia do env, porém eu vou alterar os valores que estão aqui. Então o nosso host, vou criar o database, vai ser servo digital API. Esse nome eu coloquei no outro, simple API. Então vamos colocar simple API. Lembrando que esse aqui é o nome do banco de dados, tá? Então vai ser o database. Ele tem um usuário. Ou melhor, esse é o banco do database, tá? Vamos agora para users. E aqui sim, eu vou criar um usuário. E o usuário vai ser, pode ser esse aqui mesmo, simple API. E a senha será o próprio nome. Vamos ver se ele deixa. Ele não deixou essa senha, vamos então adicionar uma outra. Ele diz que ela é muito fraca. Vamos fazer da seguinte forma. Desse jeito aqui. Beleza, aqui conseguimos. Então perceba que agora nós temos um usuário. Podemos agora acessar por esse usuário para vermos se está funcionando. E com esta senha que criamos. Conexão concluída. Nosso banco de dados está aqui. Por já termos aquele nosso arquivo e eu ter comentado naquela hora que em produção precisaríamos fazer dessa forma, já vou acessar o SQL. Vou aqui para a nossa pasta Docker, init.sql. Vou copiar todo esse script, enviar aqui e executar o mesmo. Vou recarregar aqui. Então temos agora users e temos esses dados ali dentro. Então aqui nós temos a nossa conexão e eu mesmo já testei que está de fato funcionando, que está nesse .env. Agora, porém, para utilizarmos de fato no servidor, temos que alterar essa porta, porque essa porta funciona localmente porque o nosso sistema aceita qualquer coisa, mas no Always Data não é bem assim. Vamos então clicar para criarmos um novo site e vemos qual é a porta que ele informa. Então, em Add a Site, vamos informar aqui o domínio, que ele está dizendo aqui, ó, que não está sendo utilizado, que é o servo digital alwaysdata.net. Vou informar que eu quero o node.js. Vou querer que ele execute o node server.js, aonde? No www, que é onde está o nosso projeto, de fato. E aqui nós temos agora a informação que nós precisamos. A porta é 8100, então essa é a informação que iremos utilizar. E, adicionalmente, nossa variável do IP será esse aqui, ó, 2 pontinhos, que nós estaremos tendo que utilizar. Então eu vou chamar aqui dentro de IP. Será isso aqui apenas, tá? Bem importante. Aonde utilizaremos isso? Nós utilizaremos dentro do server.js. Antes disso, eu vou criar uma informação assim, ó. Environment. E esse aqui vai ser chamado de production. Por quê? Vamos analisar o porquê disso aqui. Porque nós teremos que informar aqui no app listen. E só precisaremos informar essa variável se estivermos de fato utilizando o sistema em produção. Então vamos fazer uma verificação aqui. Se esse environment for igual a production, faremos alguma coisa. Caso não, continuaremos com o que nós já tínhamos. Perfeito? Então vai ser simplesmente a mesma coisa, a diferença é que aqui estaremos enviando uma nova variável, que vai ser o IP. Ou se poderia chamar de host também. Esse IP posso buscar aqui mesmo, const IP process.env.ip. Perceba que localmente isso não vai existir, então você pode deixar em branco, tá? Então esse IP estaremos enviando aqui. E com isso, nós teremos o servidor rodando na porta, e podemos colocar alguma coisa como assim, ó. IP
e um traço, alguma informação para nós podermos encontrar isso lá em produção, no caso, no nosso servidor. Vamos então atualizar esses dois dados. Então vou mandar esse env.production e o server.js para o nosso servidor de fato. Vou substituir o que for mais recente e vou colocar isso em todas as ações. Vou excluir esse .env. Vou renomear esse arquivo .env.production para .env, apenas para ser o arquivo de configuração do momento. E com isso, perfeito, já estamos tudo certo. Ok? Podemos executar aqui o submit e estamos com a nossa aplicação aqui. Vou abrir isso aqui em uma nova página. Ele deu a conexão, falhou. Vamos entender o que está acontecendo no nosso log. Nosso log está com várias informações. Ele está nos informando que ele não consegue encontrar o módulo Express. Por quê? Porque nós não estamos executando a instalação desses pacotes. Então, nós iremos agora no SSH. Eu vou, para ser mais rápido, clicar no acesso web. Antes disso, eu vou criar um usuário SSH. Eu vou simplesmente chamar assim, tá? Vou salvar essa informação aqui também. Perceba que esse usuário será responsável, a mesma senha, tá? Por executar comandos no terminal. Então ele pode ficar dessa forma aqui. Salvei essa informação, servidor digital SSH, vou acessar aqui, ó, on the web. Ele vai perguntar o login, temos ele aqui. A senha, também temos aqui. Temos agora acesso, estamos na root, né? Estamos na raiz do servidor. Vamos para a pasta www, que é onde o nosso projeto está. Lembrando que o ls é só para você poder ver o que está na pasta. Vamos rodar um npm install. Aqui ele nos fala que nós não temos permissão para criar a pasta Node Modules. Então, se eu tentar criar, não vai criar. Vamos então, com isso, criar na mão essa pasta, tá? Pelo FileZilla. Por aqui você tem o privilégio de fazer isso. Então, criei o Node Modules. Então, agora podemos utilizar do npm install e ele instalou o que nós necessitamos. Vamos agora aqui falar para o nosso servidor rodar novamente. Então, reiniciar o processo. Demorou um pouquinho, recarreguei o nosso script algumas vezes, mas ele já nos informa que o servidor está rodando nesse IP, nesta porta. Vindo aqui novamente, eu já recarreguei a página, então temos agora o nosso endpoint. Se eu informar o users, temos aqui tudo funcionando da forma esperada e da forma que nós codificamos no nosso local. Então vamos só recapitular algumas coisas, ok? Temos então a definição da forma diferente de acessar. Lembrando que isso aqui do IP e do port é uma questão do always data, pode ser que cada servidor seja diferente. Temos a diferença do env, criamos ele dessa forma para ficar um pouquinho diferente, tá? Lembrando que aqui, ó, process env production, um detalhe só que me passou despercebido foi que nós teremos que criar ele aqui, ó, environment, mas em letra minúscula. E aqui teremos que fazer algo assim, ó, local mesmo. Por quê? Porque pode ser que essa variável não exista e ela de fato não existe no env local que nós temos. Então isso aqui daí é um erro, tá? Então simplesmente para analisarmos dessa forma aqui. No próximo vídeo eu irei abordar como criar uma autenticação para essa nossa API, de uma forma que aqui só seja acessível caso você envie alguma informação como um token de acesso, que vai ser um token gerado a partir do JWT token, terá uma data de validade. Com isso, tornando essa nossa API ainda mais segura. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like, compartilhar com seus amigos devs e se inscrever no canal Código Prático. E me conta aí nos comentários, você já colocou alguma API sua online? Ou pretende fazer isso agora com o Always Data gratuitamente? Quero saber a sua experiência. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um abraço!